Os mapas podem nos ensinar muito mais do que apenas lições de geografia. Da política à cultura pop, passando pela história, os mapas podem nos ensinar exatamente o que as pessoas pensavam sobre o mundo há centenas de anos, ou o que as pessoas que vivem a centenas de quilômetros de distância pensam hoje em dia. Prepare-se para se surpreender com esses 10 mapas principais que mudarão a forma como você vê o mundo. Número 10. Densidade populacional. Veja só esse círculo. Mais pessoas vivem dentro dele do que fora dele. Como? Bom, dentro do círculo está a China, Índia, Japão, Coreia do Norte e Coreia do Sul, alguns dos países mais densamente povoados do mundo. Sem mencionar que a população da Índia sozinha é de 1.380 bilhões de pessoas, e a China não está longe, com 1.439 bilhões. Tão grande que o país teve que implementar uma política de um filho por casal para estabilizar as coisas. Mais de 4 bilhões de pessoas vivem dentro desse círculo, cerca de 53% da população mundial. Em contraste, alguns dos maiores países fora do círculo são super inóspitos. 15% da Rússia é formada por tundra, e apenas de 50% a 55% da Terra é habitada por razões parecidas. Falando de países enormes que são pouco povoados, olha para esse mapa e você vai ver que apenas 2% da população da Austrália vive na área em destaque. A população da Austrália já é muito baixa para o tamanho de seu terreno, que é maior do que a Índia, mas apenas 25,49 milhões de pessoas vivem lá no total. Para compensar, essa pequena população está quase toda concentrada na costa. A razão para isso é simples: é muito quente e inóspito. A falta de água e o calor excessivo resultou em que a maioria das pessoas optou por não viver no meio do país, e aqueles que fazem isso têm que se adaptar. Por exemplo, uma cidade chamada de Coober Pedy está na área destacada, e as pessoas sobrevivem por viverem em construções feitas em rocha no subterrâneo, mais fresco. Número 9. Onde se bebe mais álcool. Muitos mapas são usados para mostrar rapidamente informações sobre as preferências ou hábitos de um país. Por exemplo, esse mapa mostra a quantidade de álcool consumida per capita. Os grandes vencedores são o Reino Unido e o resto da Europa. O primeiro devido ao seu consumo excessivo de álcool e a cultura dos pubs, e a Europa devido à idade mais baixa com que se pode beber, e o fato de ser comum beber em todas as refeições. Quem surpreende é Uganda, que bebe muito álcool devido ao baixo custo e à disponibilidade da bebida artesanal local, chamada waragi, ou gin de guerra. Quanto aos mais baixos, não é surpresa que os países do Oriente Médio tenham taxas mais baixas nesse quesito, já que são países de maioria muçulmana, e a sua fé proíbe as bebidas alcoólicas. A taxa na Índia também é bem baixa, apesar de não ser um país muçulmano, mas isso porque o hinduísmo também desencoraja o consumo excessivo de álcool, mesmo que não proíba totalmente. Quanto aos tipos de álcool que os países preferem, esse mapa mostra o que cada país considera ser sua bebida preferida, para que você saiba exatamente o que tomar em cada lugar, não importa em que país esteja. Existem alguns clichês. A Rússia prefere os destilados, a França prefere o vinho, a Alemanha e o Reino Unido a cerveja. Mas eu queria mesmo saber o que são outras bebidas alcoólicas. Então, se o seu país tem essa cor, conta pra mim nos comentários o que as pessoas por aí bebem. Número 8. Mapa do mundo de 1154. Os mapas modernos com certeza são super úteis. Eles nos ajudam a nos mover pelo mundo, nos mostram precisamente como ele é e nos ajudam a visualizar onde fica cada país. Até aí tudo certo. Acontece que as informações que hoje temos certeza sobre a estrutura do mundo nem sempre foram conhecidas, e os mapas de antigamente mostram bem isso. Por exemplo, este mapa é de 1154 e não se parece em nada com qualquer mapa que temos hoje. Os países têm formas e tamanhos errados, excessivamente exagerados e ou subestimados, e continentes inteiros ainda não tinham sido descobertos. Até os nomes estão errados, pois aqui vemos os nomes de quem encontrou o local deu, e não os nomes que cada um dava para si. Número 7. De onde os países mais importam. Ao ouvir falar sobre mapas de importação, você provavelmente não esperaria ver algo tão legal quanto isso, não é mesmo? Acho que a maioria das pessoas já esperava ver o Japão e a China bem espalhados, considerando que boa parte de sua economia é industrial. E os Estados Unidos cobrindo um terreno significativo não é surpreendente, já que eles costumam usar as exportações como uma forma de barganhar nas relações internacionais. No entanto, teríamos muito mais para investigar aqui. Por exemplo, a Alemanha domina mais do que as pessoas imaginam, especialmente quando olhamos para a Europa. Da mesma forma, a Dinamarca não é um grande player internacional quando se trata de importações, mas graças à Groenlândia, sua bandeira tem um bom destaque nesse mapa. Número 6. Tipos de tomada por país. Nem todos os mapas precisam mostrar informações econômicas ou políticas importantes. Alguns podem ser apenas úteis. Por exemplo,
Este mapa mostra quais tomadas diferentes cada país usa, o que é muito bom se você viaja muito e sempre fica confuso com os milhões de adaptadores diferentes que existem. O que é interessante aqui é que algumas entradas são mais populares e usadas por continentes inteiros, enquanto outras são limitadas a 1 ou 2 países, como é no caso do Brasil. Uma versão mais extrema desse tipo de coisa pode ser visto nos sistemas de medida, onde todos os países em cinza passaram a usar o sistema métrico, e os países em vermelho não. Se parece que os Estados Unidos estão meio atrasados, é porque eles realmente estão, mas não estão sozinhos. Tem 2 outros países que ainda não fizeram a mudança, Libéria e Birmânia. Acho que encontramos os 2 países mais puxa-saco. Já que estamos vendo peculiaridades de cada país, uma boa forma de conhecer um país é observando o seu uso da internet. Essa divisão mostra o site mais popular por país. E definitivamente temos algumas surpresas por aqui. O fato de o Google ser tão popular é bem óbvio, e o fato de o Facebook não estar muito atrás também faz sentido. O que é fascinante é que o site mais popular da Rússia não é usado em nenhum outro lugar do mundo, e na verdade tem uma razão boa para isso. O Yandex é basicamente o Google da Rússia, com a diferença que ele entende as inflexões do idioma russo e os outros sites não. As mesmas palavras podem significar coisas totalmente diferentes dependendo do contexto, e sem essa capacidade, os mecanismos de pesquisa estavam sempre respondendo às perguntas erradas. Então faz mesmo sentido que a Rússia tenha acabado criando sua própria solução. O uso da internet não é o único mapa em que a Rússia se destaca. Eles também são fáceis de identificar quando se trata de camuflagem de seu exército. Esse mapa não é muito prático, a menos que você esteja em uma zona de guerra ativa, ou pesquisando para escrever um romance militar. Mas mostra que mesmo algo tão simples como padrões de camuflagem podem variar muito de país para país, além de mostrar que o design da Rússia é pixelado. Vai entender. Número 5. Países por banda de metal. Falando em informações que você não faz ideia e nunca pensou sobre, você conseguiria adivinhar qual país tem mais bandas de metal por cidadão? Bom, eu duvido que sim, mas de qualquer forma, é exatamente isso que esse mapa mostra. Acontece que Finlândia, Suécia, Noruega e Islândia estão muito acima da média. Provavelmente porque o tempo frio e sua herança viking acabam combinando mais com o estilo. Se heavy metal não é o seu estilo, mas você ainda quer um mapa que fale sobre música, os mapas desse site são simplesmente um tesouro para quem se interessa por música. Mostra a música mais ouvida em mais de 3.000 cidades do mundo e é constantemente atualizada em tempo real. Por exemplo, em algum momento o mapa mostrava Havana de Camila Cabello em toda a parte. Mas se você for ver agora, as coisas estão completamente diferentes. Conta pra mim nos comentários como está aí agora. O mais maluco é que por mais que a maior parte do mundo esteja dividida entre algumas poucas músicas mais populares da atualidade, nem todo país é fã e acompanha as tendências. Por exemplo, o Cazaquistão parece que ainda não conseguiu parar de ouvir Gangnam Style. Número 4. O tamanho real da África. Quando você estica o globo em sua superfície plana como um mapa, as coisas necessariamente são distorcidas, e a África é o segundo lugar que mais sofre com isso. Na maioria dos mapas, parece um continente relativamente pequeno, mas na verdade é um lugar enorme. E este mapa ilustra isso perfeitamente. A área da África é de 30,37 milhões de quilômetros quadrados, o que significa que caberia aos Estados Unidos, China, Europa e Índia dentro dela. Ainda teria espaço para o Japão e para o México. Número 3. Mapas da colonização. A verdade é que os mapas não são estáticos como alguns pensam que são. Isso fica óbvio quando olhamos para mapas históricos. Veja esse aqui de 1754. A Espanha detém quase todo o poder mundial, controlando o México, grande parte da América do Sul e até mesmo uma parte do que hoje é os Estados Unidos. Quanto ao Reino Unido, sua influência era bem limitada. Avançando para 1822, as coisas ficam totalmente diferentes. A influência da Espanha se foi por completo. Os Estados Unidos estão se autogovernando e a França ganhou muito poder e influência. Quanto ao Reino Unido, já tem domínio sobre toda uma faixa do Canadá, e esse poder aumentou ainda mais em 1898. Naquela época, o Império do Reino Unido estava em seu pico, controlando todo o Canadá, Austrália, Índia e o que hoje é o Egito e o Sudão. Felizmente, depois disso, os impérios começaram a declinar e estavam a caminho de desaparecer no final da Segunda Guerra Mundial. Número 2. Direitos dos homossexuais pelo mundo. Nem todo mapa precisa ter a ver com política, mas esses são os melhores que conseguem nos mostrar o progresso do mundo inteiro de uma só vez. Veja esse mapa que ilustra a posição de cada país no mundo em relação aos direitos dos homossexuais. É fácil ver quais países são os mais progressistas, bem como países que ainda têm muito caminho para percorrer. Felizmente, os países onde ser gay é punível com morte são uma minoria, mas Irã, Arábia Saudita e Sudão são a prova de que eles ainda existem. Mas parece que o progresso está avançando, já que na Namíbia, Angola e Botsuana,
ser gay ainda é ilegal, mas nenhuma prisão foi realizada nos últimos 3 anos. Número 1. Mapa de ameaça à paz mundial. Aqui está outro mapa de tema político para encerrar as coisas, e esse talvez possa surpreender. Os cidadãos de cada país foram perguntados sobre qual país eles pensavam ser a maior ameaça à paz mundial, e a bandeira mostrada no mapa representa a resposta da maioria. Como você pode ver, os países pesquisados mostram resultados reveladores, e os Estados Unidos são quase unanimidade. Quanto aos vice-campeões, os 2 países vizinhos do Paquistão concordam que eles eram a maior ameaça, enquanto o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá concordam que essa ameaça era o Irã. Porém, o que mais surpreende é que a maior parte da Europa Oriental não votou na Rússia como o país com mais tendência a ameaçar a paz mundial, considerando a história desse continente. Por exemplo, ainda existem conflitos entre Ucrânia e Rússia, mas esse mapa nos diz que eles acreditam que são os americanos quem podem perturbar a paz. Ou seja, este mapa deve estar desatualizado. E sim, ele está mesmo. Com algumas pesquisas, vemos que se trata de uma enquete do Gallup Internacional, feita em 65 países no ano de 2013, ou seja, é de vários anos atrás. Provavelmente as guerras no Oriente Médio levaram os países a verem os Estados Unidos como um país ameaçador, o que é bastante justo para falar a verdade. E aí, qual desses mapas você achou mais interessante? Teve alguma grande surpresa? Conta pra gente nos comentários. Fique à vontade para compartilhar outros mapas legais que a gente não tenha incluído aqui. Obrigado por assistir e até a próxima!